dores também. Então, interleucina, fator de necrose tumoral, PCR, tudo aumentado. Isso tudo gera inflamação, esses hormônios aqui vão afetar a inflamação. É engraçado que o tecido obeso faz aumentar a produção de leptina. Leptina é um hormônio da saciedade. E, pô, você aumenta a saciedade, por que você come mais? Porque é tanta leptina sendo produzida que seu cérebro ele fica resistente à leptina. Então, é tanta leptina que o seu cérebro não responde mais à leptina. Então, você se sente saciado, você continua comendo, porque a gente não tem esse mecanismo. Então, isso vai afetar, causando inflamação, e a longo prazo vai gerar colesterol aumentado, diabetes e pressão alta. Isso pelo menos, né? Isso é só dentro da doença cardíaca. Então, a gente precisa realmente combater esse excesso de tecido adiposo, porque isso vai gerar doenças cardiovasculares. A obesidade está relacionada a 50% mais infarto, 25% mais diabetes, 20% mais apneia do sono, 50% mais colesterol aumentado, 20% doenças articulares, 55% de hipertensão, 40% de colecistite, incontinência urinária, insuficiência cardíaca e 3 vezes mais o risco de câncer, só pelo fato de ter obesidade. Então, a obesidade realmente é um fator de risco enorme, a gente não pode fingir que não é um problema. E esse é um outro estudo, é uma tabela que tem um monte de enzima aqui, um monte de hormônio, mas é só para mostrar o seguinte: restrição calórica tem uma relação direta com longevidade. Então, as pessoas que comem menos, geralmente elas vivem mais. Então, existe uma relação direta com a restrição. Se você comer menos, você vai viver mais. Então, eu vim para o serviço, fiquei um mês e depois de uma semana eu estava correndo. Não, estou brincando. Eu fiquei um mês e é interessante que eu fiquei um mês e fui para o aeroporto de Viracopos e meu voo atrasou. E depois que sai do serviço, você fala: não, eu vou mudar tudo. Agora eu aprendi, eu fiquei um mês para isso. Eu falei: eu vou ficar um mês para os hábitos não estar enraizados e não tem erro. E para vocês entenderem como isso é importante para mim, eu fui, vamos dizer, gordinho, desde os 12 anos de idade eu era gordinho. E eu fiz todo tipo de dieta que vocês possam imaginar. Fui nutricionista, a primeira nutricionista que eu fui com 12 anos de idade e me marcou profundamente, porque minha mãe saiu de nutricionista comigo, a gente voltou a pé para casa, que era longe, a gente andou uns 5 km, e toda a lanchonete desse caminho ela parou para comer um salgadinho para minha despedida. Quem já me fez? A despedida. Então eu fui comendo em casa, porque ela estava com pena, né? Ela estava com uma culpa de fazer dieta, mas coitado, meu filho, isso acontece, né? A gente quer que as crianças tenham que comer para ficar saudável. Então, com 12 anos eu fiz minha primeira dieta. E eu já fiz todo tipo de dieta. Isso não é uma palestra só sobre perder peso, é sobre saúde, mas eu fiz todo tipo de dieta pensando em emagrecer. Mais pela questão social, mais pela questão estética, né? Eu queria me sentir bem mentalmente, emocionalmente, né? Estou olhando no espelho, isso às vezes impulsiona a gente de uma maneira negativa. Porque se eu só quero ficar mais magro, eu posso, qualquer coisa está valendo. E a gente vê mais de 1000 dietas sendo publicadas aí, nenhuma pensando em saúde, pensando em estética. E eu fiz tanta dieta, fiz a dieta da proteína, tudo que é dieta que você pode imaginar, eu até inventei minha dieta. E eu inventei a dieta dos salgadinhos. Eu estava engordando, estava na faculdade, tinha 20 anos, eu estava engordando, e eu falei: pô, mas eu sei que eu estou engordando por causa do salgadinho, mas é porque eu gosto de comer. Então eu vou parar de comer todo o resto, sobre comer com salgadinho. Então eu não tomava mais café da manhã, não almoçava e não jantava. Eu comia 2 salgadinhos no intervalo do almoço, do café do almoço, e 2 no intervalo do almoço para jantar. Em 4 meses eu perdi 18 quilos. Eu podia publicar, né? Para quem quer perder peso, é uma solução. 2 meses depois eu me internei no hospital, que eu depois fui fazer residência, o cardíaco, com uma febre de origem obscura. Eu tive uma febre e ninguém conseguia descobrir, me viraram na ponta cabeça. Eu fiquei um mês internado. Nesse um mês eu fiz 12 tomografias, 7 com contraste. Eu fiz uma cirurgia, uma biópsia de gânglio mediastinal, porque meus gânglios estavam infartados, estavam inflamados. Eu tive que fazer uma cirurgia por vídeo. E descobriram no final desse tempo todo que eu tinha histoplasmose. Um desses gânglios fistulizou para o pulmão e eu fiquei expectorando um desses gânglios, e isso chama vômica. Só para vocês terem uma ideia do que é vômica, é por causa do cheiro, porque você expectora um negócio podre pelo pulmão. Então foi horrível, só para vocês entenderem. E era histoplasmose. Um mês internado, depois eu fiquei 6 meses tomando remédio. E essa é uma doença que só dá em pacientes com imunodepressão, pacientes que estão com a imunidade extremamente baixa. E é isso que eu fiz com a imunidade. Então, o perder 18 quilos podia ser ótimo, mas acabou com a imunidade. E eles me viraram de cima para baixo, né? 20 anos com essa imunidade, por quê?
dieta do salgadinho. Né?